Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para mais um estudo. Possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos fazermos disponíveis e receptivos para os teus ensinamentos, para o aprendizado, para a possibilidade de crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e protege todos aqueles em necessidades e dores diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo e por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos, vamos trabalhar no dia de hoje um trecho da primeira epístola aos Coríntios do apóstolo Paulo que trata sobre a verdadeira sabedoria. Paulo define que muitas vezes a sabedoria divina é loucura para os homens e coloca nesse padrão novo de entendimento universal a cruz como um grande símbolo. Jesus morre pela cruz, o símbolo dos fracassados do mundo, mas é o verdadeiro vencedor dessa grande conquista de estruturação de um ser integral no planeta Terra, apontando para os cimos da espiritualidade superior. E é nesse plano simbólico da cruz que nós vamos tentar refletir sobre a nossa existência, do quanto de valor nós damos aos valores mundanos, para os prazeres e para os gozos. A sexualidade, a alimentação excessiva, a proposta de dinheiro, status e poder, as curtidas nas redes sociais são mais importantes que o processo de espiritualização do meu ser? É essa a fala do Paulo que ecoa até hoje. Que a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, não está estribada em valores mundanos. Se utiliza do plano terrestre num plano de projeção do ser que busca as alturas espirituais, mas não é escravizado em um processo de apego excessivo e doentio às propostas de consumo e às propostas constituídas por esse mundo que muitas vezes nos estimula a um plano de ilusão, de falta de visão. Então, é um treinamento para nossa habilitação e visualização de padrões novos humanos. Como diz na codificação, a doutrina dos espíritos combate o materialismo. A doutrina dos espíritos mira todas as suas armas ao materialismo que não enxerga nada além do campo da matéria, e por não enxergar nada além do campo da matéria, tem como princípio moral e filosófico usar-se da matéria da forma mais plena e ampla possível, sem ligar para as pessoas que estão no seu entorno. Uma visão espiritual da vida, nessa loucura considerada pelos homens do planeta Terra, essa apropriação de uma loucura divina, que é o projeto divino de transformação dos seres, nós passeamos, nós construímos a nossa existência em construções firmes, perenes, seguras, estáveis e equilibradas dentro de nós. E aí nós vamos também pautar a nossa caminhada no dia de hoje por essa distinção. Mundo externo, perecível, transitório, passageiro, tudo passa. Mas o mundo interno, essência, impermanente, o permanente, uma estrutura constituída nas múltiplas reencarnações, onde o ser que vai adquirindo cada vez mais um estado de plena consciência, menos ilusão, mais chegada da verdade, numa construção de afinidade e sintonia aos planos maiores, esses espíritos crísticos que governam das diversas esferas dentro desse universo. Para a gente começar o nosso trabalho, vamos lá então. Então, a verdadeira sabedoria, 1 Coríntios 1:18 a 2:10.
Nós vamos tentar desenvolver esse tema e eu espero que esse tema possa representar algo para a vida das criaturas. Porque a doutrina espírita é doutrina de prática de vida, não é doutrina só teórica, né? Muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos de transformar todo esse conhecimento que nós recebemos na casa espírita ou mesmo pelos livros espíritas em prática de vida concernida mesmo num campo de virtudes maiores, a virtude do amor, da compreensão, da caridade, do perdão, da prudência, da coragem. Então é hora da gente exercitar no campo da existência todos esses valores, né? Primeiro ponto a ser destacado desse trecho, 1 Coríntios 1, 18 e 19. E eu intitulei esse versículo como a palavra da cruz, a simbologia da cruz. Uma cruz encarada do plano para os materialistas como um grande símbolo de fracasso, mas para o plano espiritual e para o plano de renunciação e exemplo do Cristo no planeta Terra, o plano básico de plataforma de um lançamento de um projeto de amor no planeta Terra. E aí as visões são distintas. O materialista enxerga fracasso, insucesso, dor, morte e sofrimento. Os espíritos superiores enxergam exemplificação, santificação, purificação, demonstrar mais ampliado de um amor que o planeta ainda não estava acostumado a entender. E além da palavra da cruz, da simbologia da cruz, a renúncia ao grande eu. Como muitos de nós temos que, muitas vezes, esquecer das nossas vidas para salvá-la, no dizer do Cristo. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder, né, esse sim a salvará. Porque só no processo de doar-se ao mundo, dar-se ao mundo em termos de força ativa de trabalho, onde há o desgaste corporal, dar-se ao mundo na perspectiva de um campo de maior paciência, tolerância, amor e bondade junto ao outro, que muitas vezes exige esforço na construção de relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. E o doar-se ao mundo e dar-se ao mundo, um pré-requisito para isso é desarmar esse pequeno em termos de valores, mas grande ego interno, do tudo querer, do tudo desejar, do tudo se colocar como centro universal de todos os valores, centro de pensamento, centro de palavra, centro de entendimento. E olhar tudo que está fora, no plano manifesto, ou mesmo no encontro com outros espíritos amigos, como os apêndices de nós mesmos. E aí nós temos que desarmar essa concepção desse grande ego interno, de tudo querer, tudo desejar e se colocar na vida como o centro do universo. Isso é muito difícil, porque nós estamos muito apegados a essa construção que fizemos nos milênios. Mas aí a palavra do Paulo é de uma construção de um novo olhar. E o olhar, muitas vezes, considerado louco. Uma exemplificação de um Chico Xavier no planeta Terra é considerado por muitos um padrão de loucura. Muitos dos jornalistas à época do começo do trabalho do Chico, ou mesmo aqueles que viam à distância o Chico, consideravam ele louco, perturbado. Tentaram até enquadrar ele num determinado tipo de psicopatologia, porque não entendiam esse desprendimento, esse desapego dos padrões humanos, esse encontro com o outro e ofertar carinho e afeto para o outro, num processo de cuidado. E aí nós, dentro da casa espírita, temos que nos habilitar a essas novas visões. E aí Paulo diz o seguinte: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, né? Para esses que estão se utilizando do corpo físico e construindo a partir de uma vida diária, de rotina, de hábitos cristalizados, só vinculados ao ganho material, e que não entendem que seu corpo material está envelhecendo, está aproximando-se da morte. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Porque um plano de projeção, de desenvolvimento, de progresso, a partir da lei de progresso do Livro dos Espíritos, tem a ver com duas construções que ocorrem simultaneamente, mas uma acontece anterior à outra. A primeira é o progresso material, o progresso intelectual. É a nossa habilidade de visualizar o mundo e transformar o mundo ao nosso entorno.
é a nossa habilidade nas diversas ciências de entender as leis físicas do planeta e transformar esse planeta num formato que nos permita viver de forma mais agradável e confortável aqui dentro. Inteligência válida, adquirida por nós nos diversos campos de desenvolvimento na nossa história evolutiva nesse planeta, mas chega um momento que não só isso nos alimenta para a nossa caminhada evolucional. A vida exige a imposição, a construção de um novo tipo de progresso na minha existência. Além do progresso intelectual e moral, o progresso moral. E aí, como acontece a junção desses dois? Quanto mais eu aprendo a discernir sobre a vida, quanto mais eu observo as circunstâncias, as pessoas, os fatos e as situações, vou adquirindo num plano de instrução entendimento de como funciona a vida. Mas isso não é desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral é, no meu observar e no meu discernir, cada vez mais eu me sinto tocado internamente pela necessidade do meu próximo. Cada vez mais eu me sinto estimulado internamente para o entendimento em base de caridade, fraternidade e solidariedade. E aí tudo que eu aprendo para o campo da vida, eu utilizo depois e transformo e converto em transformação moral, que é o grande desafio e a grande proposta da doutrina dos espíritos. Entender os princípios filosóficos contidos no Livro dos Espíritos, o processo e o projeto reencarnatório, a constituição de uma comunicação mortos e vivos, mas além disso, entender os princípios morais decorrentes desses princípios. Eu comunicar com essa nuvem de testemunhas que sabe da minha presença aqui no planeta Terra é receber ensinamentos novos de que a morte não existe, que a vida em outras esferas e que a evolução continua. Entender o princípio da reencarnação é entender que hoje eu colho o resultado das minhas plantações milenares. E o resultado dessas plantações milenares muitas vezes são infelizes ou muitas vezes felizes também. E aí eu tenho que saber lidar com esses frutos das minhas plantações passadas e tentar, no colher desses frutos e na colheita de novas sementes, semear de forma diferente. E aí todo esse conhecimento discernido da vida faz com que eu me transforme moralmente. Porque eu vejo que ficar parado no mesmo local, entendendo a vida, mas sofrendo, é algo desagradável para mim. E eu busco um processo evolucional, né? Então, a fala do Paulo também é interessante porque desarma o complexo de orgulhosos do mundo terrestre. Qual que era a situação específica que o Paulo falava ali para a comunidade dos coríntios? De pessoas vinculadas a uma tradição grega da cidade de Corinto, que se acreditavam iniciados em termos espirituais, que sabiam já com pouco tempo de entendimento do Evangelho do Cristo, se entendiam como possuidores de uma expertise, de um conhecimento que as habilitavam a serem mestres espirituais. E o Paulo fala que não é bem assim, que eles ainda são crianças espirituais, num processo de começo de aprendizagem. É como nossa entrada dentro de uma casa espírita. No começo nós estamos tentando entender como funciona aqueles valores e padrões. Talvez num primeiro momento chegamos até com dores, dificuldades, sofrimentos maiores na casa espírita, e a casa espírita tem uma função de consolação e conforto para a criatura. Mas além do consolo, do conforto e da consolação desse primeiro momento, a vida exige que eu me doe depois, que eu saia dessa condição de dependência afetiva, emocional, do grupamento que me acolheu, e que eu possa contribuir para que o trabalho continue. E aí é uma grande lei de solidariedade que o Cristo exemplifica no trabalho com seus discípulos e apóstolos. Ele cria e constrói discípulos fortes para que fossem futuros mestres. Os coríntios se achavam já mestres, mesmo não sendo. Com pouco tempo de aprendizagem do Evangelho, não entendiam, por exemplo, algo que para o mundo greco-romano era uma total vergonha, é um total símbolo de fracasso, que é um Jesus, um Messias de Deus, pendurado numa cruz, a morte mais infamante que podia ter. E aí o Paulo tenta desarmar essas concepções e demonstrar que a cruz é símbolo de renúncia, a cruz é símbolo de doação total, de alguém que vem ao planeta Terra e aceita até no determinado momento onde foi crucificado ser chamado de ladrão, ser chamado de criminoso,
mas visa um bem superior, que é a mensagem de exemplificação que toda a cruz traz, que é o coroar de todos 3 anos de trabalho missionário e de revelação do Evangelho nos termos de amor e de bondade. É um símbolo que toca as criaturas, porque o aparente símbolo de fracasso é o símbolo, na realidade, de grande sucesso. É o símbolo que mostra, primeiro, que a morte não existe, que o ser tem outras proposições evolutivas. Ensina também relação mestre e discípulo. Um mestre superior que se entrega de forma corporal para legar uma mensagem de pão espiritual. E aí aquele que vê Jesus de pendurado numa cruz tem que ver também um suplantar de dores e sofrimentos a partir do processo de carregar a minha cruz, ser içado à cruz em dores maiores e mesmo ser levado à morte, guardando um padrão de fidelidade e confiança aos padrões e valores superiores do universo. E aí eu amplio o meu patamar, não só o entendimento greco-romano da sabedoria conquistada nos bancos escolares ou por um processo de iniciação nos mistérios como tinha nos tempos pagãos, em que não havia um esforço de superação de dor e sofrimento mais ampliados. Mas agora não, entender que a vida é um compósito, né? Não só de eventos felizes, eventos que me alimentam, mas também eventos muitas vezes traumáticos, dolorosos, de muito sofrimento. E a capacidade desse ser que tenta se desenvolver no planeta Terra é de assimilação dessas dores e transformação do seu ser interno a partir dessas dores num ser melhor ainda, com força, fortaleza moral. Fortaleza interna que recebe o padrão de vicissitudes, dificuldades da existência, mas se conserva tranquilo e equilibrado. Tem dor, mas não entra em estado de sofrimento, de depressão, de tristeza ampliados. Sofre por um determinado momento como fenômeno e consequência natural de vida, mas ao mesmo tempo tem sempre como perspectiva o horizonte lá à frente, numa visualização de que tudo passa no mundo da impermanência e o que eu tenho por dentro de permanente, que é o amor que eu dou, o amor que eu sinto por mim mesmo e me vinculo ao padrão divino e superior, esse continua perene, me alimentando na caminhada. Então, a renúncia ao grande eu e a renúncia a esses aspectos de aparência, de manifestação no plano do ego, nesse plano da externalidade, tem que cada vez mais ser mudado o foco de visão para olhar o meu campo de essência interno que permanece, me imprimindo vontade, força, coragem para continuar a caminhada. Então a palavra da cruz é loucura até hoje, porque aqueles que acreditam só na materialidade da vida não acreditam muitas vezes que um plano de restrições, inibições e limitações no plano terrestre é uma grande escola de habilitação de seres para salas mais ampliadas de espiritualização. É a fala do espírito Vicente, não, eu acho do Cura d'Ars, né? Quando no Evangelho segundo o Espiritismo é pedido para ele curar uma menina cega que busca uma reunião espírita. E ele fala assim, se mantenha cega e desenvolve as virtudes no seu campo interno. Não observa as maldades do mundo no campo exterior, mas começa a observar o mundo a partir de um prisma de um outro olhar. Um olhar espiritualizado que se olha para dentro e se afiniza e sintoniza com os padrões superiores desse universo. E aí, muitas vezes eu venho com a restrição da visão, com a restrição da audição, da fala, limitações físicas. E as limitações físicas é que habilitam minha força interna. Quantos de nós conhecemos pessoas que passam por acidentes terríveis e renascem do acidente muito mais fortes, muito mais valorosas, criando um corpo de virtudes internos, de se colocar diante da vida como um ser energizado, como um ser equilibrado, como um ser íntegro, consciente dos seus valores e consciente desse empoderamento interno que permite a ele cada vez mais superar e suplantar as dificuldades e inibições da vida. Muitas vezes a perda de um membro ou a perda de uma capacidade ou uma inibição e limitação no campo da psicopatologia é um grande habilitador para o ser se colocar em novos patamares de entendimento de mundo. É como o som das trombetas que vem nos acordar do nosso sono milenar.
nos ofertando novas possibilidades de crescimento espiritual, porque quando nós viciamos o nosso olhar a só um determinado foco, tem que vir algo tocante, para que no mínimo nós ampliemos, que tem um horizonte de possibilidades à nossa frente, esperando o nosso crescimento espiritual. E aí, qual que é a base dessa simbologia da cruz e dessa proposição de uma renúncia a esse ego interno? O que nós podemos trabalhar? Primeiro, entender que há valores espirituais no planeta Terra. Valores espirituais que se harmonizam sim com os valores materiais no ser equilibrado, mas se desarmonizam e entram em conflito para o ser que se coloca num polo de materialidade, de materialismo extremo. O ser que acredita que o passar dele pelo mundo é uma busca desenfreada, incessante pelos gozos e que pode se utilizar de todos os fatos, circunstâncias e pessoas do mundo para ampliar essa composição de prazer dentro de si, esse é um grande representante dos valores materialistas do mundo. Mas além desse valor de materialismo, de mundo, há os valores espirituais. E aí Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Né? Transitoriedade de uma só vida. Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. Né? E nós não levamos para o outro lado da vida nada dos nossos bens materiais. E o que nós levamos para lá foi o que nós construímos dentro de nós. E a minha manifestação agora, se eu desencarnasse no plano dos espíritos, seria quem eu sou verdadeiramente. Com virtudes, com vícios. Numa perspectiva de continuidade evolutiva. Cada vez mais temos que ler essa grande passagem, essa grande transição da morte em termos mais naturalizados. Não só não fazendo essa grande cisão vida e morte, mas entender que muitas vezes eu estou vivendo no planeta Terra, mas estou morto por dentro. Porque os meus valores são totalmente equivocados. Porque eu passo por um estado de ilusão, não enxergando esses valores do amor que regem o universo. Ou, ao mesmo tempo, posso estar no mundo espiritual, vivo, bem vivo, me desenvolvendo, pensando melhor, reagindo ao processo. O espírito André Luiz aconteceu isso. Durante a sua existência carnal como médico, ele passou por morto, iludido, muitas vezes travado, parado, cristalizado nos pontos do orgulho e do status social. Desencarnado, acaba tendo um padrão de reflexividade a partir da dor e do sofrimento e acorda. Acorda e se trabalha nas diversas obras, ofertando e cada vez mais se sentindo como vivo, estando no plano espiritual. Então essa construção vivos e mortos é relativa. E eu tenho que olhar para dentro de mim e ver quais são meus pontos mortos e quais são meus pontos vivos dentro desse meu ser e o que eu posso trabalhar de diferente. No livro Passos da Vida, há uma página que fala sobre esses pontos mortos, que são aqueles pontos cristalizados que muitas vezes estão ali encobertos dentro de nós e nós não temos acesso a eles, porque nós escondemos tanto os nossos equívocos e erros e culpas durante os milênios que ficou ali paradinho para um trabalho com ele mais à frente. E aí, o nosso trabalho, reconhecendo que os valores espirituais são os que determinam e mostram o caminhar evolutivo de um ser no planeta Terra, é olhar para dentro de nós e observar esses pontos mortos, para reavivá-los, tirá-los da sombra não só em termos negativos, mas da sombra do desconhecido que tem dentro de nós. Porque muitas vezes nós temos valores desconhecidos dentro de nós que são grandes qualidades. E aí, como cada vez mais eu olho para dentro de mim, cada vez mais eu vou descobrindo, cada vez mais eu vou desvelando, jogando luz nesses padrões de planos inconscientes de dificuldades ou muitas vezes de virtudes, que eu vou levando para o plano consciente e vou me desenvolvendo como ser humano no planeta Terra, buscando mesmo construir-me como um homem melhor a cada dia. Por isso a alertiva do Espírito Pascal é interessante. Você não vai levar nada para o plano espiritual que não seja seu de verdade. Né? O carro que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, o que você acredita que é seu, a vida vai falar no momento da morte que não é nada seu. Que o que é seu é o que está dentro do seu coração, da sua mente, na sua construção interna, nessa formatação do grande reino de Deus, como diz Jesus, dentro de todos nós.
Além disso, também, a vida é um processo de luta. A vida e o processo evolutivo e de progresso é uma luta constante. Luta constante contra contra as induções internas, no processo das paixões do ser que ainda possui um fundo viciado e perverso e é estimulado pelas paixões a se equivocar novamente. Se eu caio por causa dos processos de dificuldades no campo da sexualidade, é porque eu tenho por dentro ainda muita dificuldade nessa área. Se eu caio no campo da cólera e da agressividade, num processo externo de alguém buscar uma briga comigo e eu revidar, é porque por dentro de mim ainda tem muita cólera, agressividade, sede de controle de poder. E aí eu tenho que me observar internamente e fazer, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, domar as minhas más inclinações. E o domar as más inclinações é aquela figura do cavalo sendo domado pelo cavaleiro, né? Muitas vezes você tem que puxar a rédea, muitas vezes você tem que soltar a rédea, muitas vezes você tem que girar para um lado, muitas vezes tem que girar para o outro. Domar as más inclinações não é só utilizar-se de força e vontade para conter essas más inclinações, mas é também direcioná-las. Porque o grande segredo dos seres equilibrados dentro do universo não é a destruição de valores internos que são necessários para o seu desenvolvimento espiritual, mas é direcionar esses valores internos. Transformar o seu campo de sexualidade numa sexualidade equilibrada, muito vinculada também ao ato sexual, mas também ao equilíbrio no campo da criatividade e da arte. Transformar essa cólera, essa agressividade interna e direcioná-la para um campo de atividade no bem, de construção, de transformação do mundo exterior, de organização. E aí eu vou visualizando esses fundos viciados dentro de mim, que eu acredito serem só de cunho negativo, e entendo que na realidade é um cunho de mudança de polaridade, como fez Paulo de Tarso a partir do caminho de Damasco. É uma composição nova de transformar mal em bem. É a proposta de O Livro dos Espíritos quando fala do projeto reencarnatório das criaturas e fala que um ser reencarna numa casa de malvados para que aprenda a valorizar o bem e o amor. Porque só dentro de uma casa de malvados eu consigo ver o extremo da malvadeza. E vendo o extremo, isso me incomoda, me instiga a mudar para que eu não passe nunca mais por esse tipo de situação. E aí a construção de um homem novo. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimentos, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais com os seus semelhantes, né? A luta passa de uma luta externa para uma luta interna, nesse grande combate espiritual dentro de todos nós. O combate espiritual luz e trevas, em que as trevas e as luzes, na realidade, quanto mais luz eu faço dentro de mim, mais eu ilumino minhas trevas, e mais as trevas se rendem a essa luz e se colocam a favor de um espírito que busca a integridade. E aí eu vejo que a composição de trevas dentro de mim é uma composição muito baseada no plano da ignorância, do não saber. Do não saber se comportar muitas vezes em termos de relacionamentos, porque eu sou muito egoísta e orgulhoso e quero tudo para mim num relacionamento. De não se colocar-se muitas vezes diante do mundo como alguém ético e digno, cheio de virtudes que possa ofertar num processo de honestidade em busca de um relacionamento mais equilibrado com o outro. E aí eu vou entendendo cada vez mais que a construção interna existe uma luta constante, um desafio constante. E muitas vezes os desafios existenciais que aparecem externamente são grandes propostas divinas de mudança para o ser. Não são um processo de castigo, mas um processo de reeducação de olhar. Um olhar que agora tem que se ampliar. Não só, como eu falei, nessa corporalidade que nos recebe nessa existência, valorização da corporalidade, mas não. Ampliar a nossa visualização de vida para esses aspectos mais ampliados, de se entender um cidadão universal, de se entender um cidadão que não só caminha no planeta Terra, mas também um espírito imortal, que pode caminhar pelas diversas esferas e orbes desse universo.
E aí nós entendemos como esse princípio da pluralidade dos mundos habitados pode nos estimular a um crescimento espiritual a partir de visualizações cada vez mais crescentes da minha destinação futura. E aí a importância de entendimento desse conceito primordial para Kardec, que é a vida futura, né? Vamos lá. Uma lógica divina, então, que nós vamos trabalhar agora. E aí o Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 1:25. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E aí o Paulo inverte todas as construções que a gente entende aqui no planeta Terra. Porque se eu nasci nessa existência acreditando que a vida era uma busca externa de cada vez mais construção de um campo de poder e status social, ter a melhor profissão possível, ter o melhor marido ou mulher possível, ter os melhores filhos possíveis, criá-los para que eles sejam as melhores pessoas possíveis em termos de status e poder. O Paulo fala que isso tudo é uma grande ilusão. É uma grande construção mental nossa num plano de idealizações que não levam a nada. Porque a lógica divina constrói e entende esse universo de forma totalmente distinta. Quem diria que alguém que nasceu numa pequena cidade de um país desconhecido, né? O povo de Israel, ali à beira do Mar da Galileia, trabalhou com 12 trabalhadores que eram ou pescadores ou no máximo um publicano, um cobrador de impostos, que não tinham nenhuma relevância social. Pregaram uma mensagem de amor, fraternidade, solidariedade ali na Palestina 2000 anos atrás. Quem poderia imaginar, olhando aquela época, que esse ser mudaria o mundo? Ninguém. Todo mundo achava que era um mendigo, que era um necessitado material. Alguém que muitas vezes carente de pena, porque era um iludido, um alienado mental caminhando pelas terras da Palestina, falando muitas coisas até bonitas, mas puras idealizações e maluquices de um ser. E aí a lógica divina inverte tudo isso. A lógica divina coloca que não. Um ser como esse transforma o mundo. Um ser que se doa, que lava os pés dos discípulos e acredita que o grande mestre é o grande servidor de todos, impõe uma visão e um ponto de compreensão de mundo totalmente diferente do que nós entendíamos até então. E aí surge, a partir da segunda revelação, uma constituição da lei de amor no planeta Terra. E a lei de amor é a lei do encontro, é a lei da fraternidade, é a lei daquele que se coloca junto ao outro de forma carinhosa, fraterna, humilde e honesta. Não é mais o plano dos conflitos, das oposições, dos desequilíbrios, da conquista pela força, porque a grande dificuldade da conquista do mundo material é eu tenho que passar algum dia por cima de alguém. Eu tenho que destruir alguém para ser rico. É uma grande construção, muitas vezes, na leitura das ciências sociais modernas, também esse tipo de leitura. Aquele que conquista uma grande riqueza, por algum momento, teve que se desvincular dos padrões de ética, de moralidade, de encontro solidário com o outro. E aí nós entendemos que os valores mundanos desse planeta Terra são ainda muito vinculados a conquiste agora, se coloque à frente de todos, seja o melhor sempre. E aí talvez essa mensagem seja desagradável para aqueles que trabalham ainda a doutrina espírita no campo da autoajuda. Porque a doutrina espírita não é autoajuda, de que a vida vai toda acontecer de forma tranquila, serena, e você vai conquistar por um processo de afinidade ou de lei de atração tudo que você deseja. Não. A vida vai te ofertar o que é necessário para o seu desenvolvimento espiritual. É assim que é feita a programação dos espíritos. Vai chegar até você o que seja mais útil, o necessário para o seu desenvolvimento. Porque a divindade nos ama. E como ela nos ama, ela nos entende como seres em processo de transformação. Seres saindo do casulo dessa composição grotesca de entendimento de vida para uma posição mais ampliada, livre, liberta, de uma borboleta que alça voos no horizonte. E aí a observação divina diante de nós é dar a ele o que seja bom para o habilitar para uma construção equilibrada dentro desse universo. Diferente do que receber o que a gente quer. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Um plano de oposições. A sabedoria humana muitas vezes é loucura para Deus.
E a sabedoria divina, muitas vezes, é loucura para todos os homens. É uma acusação do Paulo contra o processo da inteligência, da sabedoria, do conhecimento do mundo? Não. Ele estava falando da questão da arrogância. Porque nós, na nossa caminhada evolucional dentro do planeta Terra, temos que cada vez mais adquirir um estado de autonomia, de libertação, para trabalharmos por uma perspectiva de um livre-arbítrio mais ampliado. Mas a grande dificuldade e adoecimento dessa libertação eu me torno arrogante por causa disso e me acredito autossuficiente dentro do mundo. Eu acredito que só eu dou conta, que só eu sou responsável por todos os processos da minha vida. E eu não entendo que, primeiro, eu vivo em conjunto, eu vivo em sociedade. E mesmo se eu quiser muito alguma coisa, se não tiver um contato e um acordo com os que estão no meu entorno, de forma material mesmo, em termos sociais, eu não consigo isso também. Então, o Paulo está falando dessas limitações. Busca sim o processo de autonomia, de conhecimento, de entendimento, mas ao mesmo tempo se entenda como alguém vinculado a objetivos e propósitos superiores, muitas vezes colocados, sempre colocados por o Pai maior, o grande Pai Criador, que nos acolhe, nos orienta para um campo de desenvolvimento consciente para que nos despertemos. Então é sempre esses dois lados, livre-arbítrio do ser que está se desenvolvendo e ao mesmo tempo também o Pai Criador que nos guia em momentos da vida, em oportunidades e possibilidades novas de crescimento e aprendizagem. Ponto de vista, então, para a gente aprender a desvincular esse olhar materialista diante da vida e tentar enxergar essa vida como uma grande passagem. Uma passagem, como diz esse trecho do ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mera viagem, como se fosse uma viagem de trem, de uma estação até outra. E essa seria uma vida. Muitas vezes você tem o azar de pegar um trem bem complicado, que você tem que ir apertadinho, tem muita gente, não tem ar circulando, Mas aí aquele ser que está ali dentro passa pelo desconforto, entendendo que é só uma viagem, que daqui a pouco a viagem acaba, eu desço do trem, eu vou para a estação, compro uma outra passagem, pego um outro trem, às vezes mais confortável, com novas possibilidades, com novas orientações. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós o seguinte: o ser que se habilita nesse tipo de padrão de ponto de vista não se sente incomodado por sua passagem diante do mundo, não se sente incomodado pelo processo de envelhecimento, não se sente incomodado pelas dores e pelos sofrimentos, porque entende tudo numa perspectiva mais ampliada. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A sabedoria divina inclui no nosso programa evolucional as múltiplas existências, reencarnações. Cabe a todos nós criarmos olhos de ver que somos seres dentro desse processo reencarnatório. Isso é ampliar o ponto de vista. Entender que é uma passagem difícil, tribulosa, dificultosa, mas vai chegar um momento que eu vou mudar de passagem, vou mudar de estação e vou para outras propostas evolucionais. E aí a gente altera o nosso olhar diante da vida e se sente estimulado, valorizado pelo Pai Criador por causa das múltiplas possibilidades e se sente bem internamente, que é o mais importante. É caminhar se sentindo bem, apesar das dores. As dores e sofrimentos me buscam, mas mesmo assim eu me coloco diante da vida com alegria, com paz no meu coração, porque eu sei que há trabalhos distintos e que a passagem pela vida também traz para nós, a partir desses processos de dores e sofrimentos, mensagens maiores para a espiritualização do meu ser. Necessidades espirituais também é outro ponto para a gente desarmar esse olhar materialista diante da vida. Nós reencarnamos no planeta Terra a partir das nossas necessidades materiais. Como eu disse, não é o querer, não é o gostar. Eu gostaria de ser assim naquela existência. Não, o espírito, estando no plano espiritual, consegue olhar de uma forma mais ampliada suas múltiplas existências. Muitas vezes tem o auxílio de um bom amigo espiritual com maior entendimento, que pode me auxiliar na programação espiritual. E aí a programação é feita a partir de necessidades espirituais.
E aí, como eu falei, a cegueira, a surdez, a limitação física, a limitação psicológica é uma bênção divina para minha existência. Porque só o ser que muitas vezes se vê desabilitado de uma habilidade que ele achava possuir, se encontra apto a desenvolver novas habilidades. Porque quando eu acredito que o meu braço é muito forte, eu bato em todo mundo que o meu braço é muito forte, eu acabo sendo muito dependente desse braço. Mas se esse braço é retirado, eu aprendo a usar outro braço, as pernas, o corpo todo, em prol do meu desenvolvimento espiritual. É uma imagem, uma analogia para entender como se funciona isso. Muitas vezes, uma retirada de uma faculdade permite que o ser vislumbre outras faculdades internas que devem ser trabalhadas, devem ser desenvolvidas e colocadas em prol do desenvolvimento do meu espírito. E aí, nascemos muitas vezes num plano de necessidades espirituais, né? Fazer o necessário para o meu desenvolvimento e crescimento. 264 do Livro dos Espíritos. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar, pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. No mundo de dualidades, muitas vezes nós temos que encontrar com o nosso grande campo de necessidades bem próximo para que possamos nos transformar. Como eu disse, muitas vezes a maldade tem que estar junto de nós, nos instigando para que a gente possa entender o campo do amor e do bem. O ambiente de tristeza, de depressão, muitas vezes chega até nós para que possamos entender o valor da alegria e da felicidade. E não só entender o valor da alegria e da felicidade, nos sintamos estimulados para construir um estado de alegria e felicidade perene dentro de nós. Que felicidade e alegria e esses valores permanentes que constituem um padrão mais equilibrado de forma universal estão todos dentro de nós, né? Só basta acessá-los. Outro trabalho que a gente vai tentar fazer a partir dessa fala do Paulo é, como nós sempre desenvolvemos numa casa espírita, é Jesus modelo e guia, né? Como fazer para adquirir esse estado de verdadeira sabedoria, de verdadeira visualização das leis superiores no planeta Terra, pelo menos o piso do planeta Terra que a gente conhece. Jesus, modelo e guia, o grande mestre espiritual desse planeta. O piso maior evolucional que nós conhecemos nesse planeta, o espírito puro que vem ao planeta Terra, legando uma mensagem de amor e transformação para as criaturas. É para só ouvir a mensagem do Cristo? Não. É para nos transformar a partir da mensagem do Cristo. O Cristo se encontra distante de muitos nós, mas a nossa perspectiva, a partir dos dias de hoje, é trazer o Cristo para junto de nós, como um grande irmão. Um grande irmão que nos auxilia e nos estimula a caminhada evolucional. Um irmão que nos coloca o processo de aprendizagem do campo de amor e nos incentiva a trilhar o mesmo caminho do que ele. E é a partir disso que Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Né? Só sois dele, está falando da divindade, em Cristo Jesus. Jesus como mediador de conhecimento das leis universais. Leis universais criadas por esse grande Pai Criador, representante mesmo dessa energia dinâmica do amor que controla e equilibra todo o universo. O qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Também alguns passos de entendimento ditados por esse plano de nova linha de leitura de mundo, não só no plano do materialismo, mas agora no plano da espiritualidade, perpassando todo esse mundo terrestre. E agora a nossa necessidade de, primeiro, nos tornarmos sábios. E o que é o sábio? O sábio é só aquele que detém inteligência, que sabe discernir as coisas? Não. O sábio é aquele que, além da inteligência, sabe aplicar a inteligência nas diversas circunstâncias e com as diversas pessoas que conhece diante da vida. É um ser que sabe analisar as coisas de forma contextual. Muitas vezes vê ambientes difíceis, com criminosos, com pessoas perturbadas, mas não se exime a estar junto a essas pessoas. Mas quando junto dessas pessoas, não alimenta o padrão de perversidade e desequilíbrio delas, mas tenta ofertar para elas um padrão de calma, serenidade, equilíbrio, numa outra exemplificação do que possa ser a vida dentro do planeta Terra. E aí o sábio sabe coordenar de forma honesta esses dois padrões,
Eu sei e eu implemento no mundo e na minha vida. Não só sabedoria, que é algo que a gente tem que almejar, mas justiça. Piso básico inicial, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito para mim. A regra áurea. A regra áurea ainda é um plano de composição de justiça. A regra áurea ainda é conviver com as pessoas num plano de respeito. E o respeito tem a ver com o que eu acredito que tem dentro de mim. Por exemplo, muitas vezes as pessoas acreditam no conceito de respeito de tal forma. Eu respeito o outro, porque eu trato ele bem. Mas não. O respeito é uma habilidade que o ser tem de se adequar a situações. Eu respeito o outro porque eu entendo como o outro funciona. E como eu entendo o que o outro funciona, eu sei o que magoa ele. E como eu sei o que magoa ele, eu evito de fazer o que magoa ele. E aí, evitando fazer o que magoa ele, eu construo uma relação equilibrada. Esse que é o conceito de respeito. No plano da justiça ainda. Numa concepção de passagem mais à frente, no plano do amor. Santificação, que é o processo de autodescobrimento, visualizar o que tem por dentro, virtudes e vícios, e construir no tempo. Processo de santificar-se no tempo, de tornar puro o que eu considero e tenho por dentro como impuro ou desconhecido. Colocar em prática, colocar em movimento essa perspectiva das minhas virtudes em prol dos semelhantes que estão no meu entorno. E aí a redenção. A redenção tem muito a ver com essa prática de vida também. Após o trabalho de construção interna, onde eu resolvo as minhas pendências e o meu passado espiritual, eu me encontro liberto para ofertar o que eu tenho de amor às outras criaturas. Não é redenção para cometer os mesmos erros, não é se sentir redimido e liberto dos padrões anteriores que me vinculavam a um padrão de animalidade de vida, mas é entender esses padrões, me libertar deles, mas agora constituindo um plano de amor. É andar a segunda milha do Cristo, né? Vamos lá. E aí eu estou trabalhando 2 elementos para a gente refletir. Primeiro, da caridade. O amor que encontra o outro. O amor dinamizado em relação ao outro. E aí o Livro dos Espíritos consegue definir muito melhor que a caridade do que eu. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? Primeiro deles, benevolência para com todos. Ser bom com todas as pessoas. Ofertar bondade no trato diante da sociedade. Ofertar bondade no meu trabalho, bondade na minha família, fazer o bem. Isso é benevolência, né? Benevolência é o final e é o único aspecto da caridade? Não, porque muitas vezes a pessoa faz o bem tendo interesse de receber algo em troca. E aí a caridade legítima surge quando é a caridade desinteressada. É o bem que é feito sem espera de retribuição. Retribuição material ou mesmo retribuição num gesto ou num agradecimento. Se eu faço o bem a outra criatura e a pessoa é ingrata e não agradece, ela é ela e eu sou eu. Eu fiz o bem. E isso que é o mais importante. Eu não tenho que me vincular a esse padrão de entendimento inferior que a outra pessoa possui. Mas eu tenho que me alimentar e retroalimentar cada vez mais com o bem que eu já sou capaz de fazer. O bem desinteressado, o bem que encontra, o bem que fornece afeto, carinho, cuidado. Isso é o mais importante. Então, o primeiro ponto que os espíritos amigos falam da caridade, que pode ser lido também como estado progressivo, por isso, benevolência é o primeiro ponto. Tentar fazer o bem às criaturas. Muitas vezes o bem é mais fácil. Vocês vão ver que as outras propostas são bem mais difíceis. Segundo ponto a ser esquematizado e trabalhado em nossa vida, indulgência para as imperfeições alheias. Aí já começa a pegar mais difícil para todos nós. Porque nós temos uma perspectiva de julgamento do outro muito ampliada. Nosso grau de exigência com o outro é muito grande. Nós exigimos que o outro oferte coisas que ele não pode dar ainda. E nesse grau de exigência, nós destruímos os nossos relacionamentos afetivos, os nossos relacionamentos em trabalho, em sociedade. Porque se eu exijo do outro algo que ele não pode dar, a perspectiva é de eu sair frustrado desse relacionamento. E nesse processo de frustração, até gere um contra-ataque, apontando o dedo para o outro numa perspectiva do que ele deve ser. E só o ser que está caminhando no seu processo evolutivo consegue, ao mínimo, definir o que deve ser. Nós não estamos entendendo nem quem somos nós mesmos, quanto mais o outro. Então, indulgência para as imperfeições alheias. Se ele é imperfeito ainda, eu também sou. Eu também sou classificado como espírito imperfeito na classificação dos espíritos. Eu ainda sou estimulado e instigado pelas paixões.
Eu ainda tenho muitos vícios morais difíceis de lidar. Eu ainda sou chato muitas vezes com as pessoas. Intolerante, intransigente, desrespeitoso. Se eu não me visualizo dessa forma, é porque a minha visão ainda está um pouco desfocada. Eu tenho que me olhar para dentro mesmo, não me considerando culpado dessas dificuldades, mas tentar olhar para tentar evitar isso, para tentar trabalhar isso no tempo. Então, indulgência é um segundo passo bem difícil de ser implementado na vida. Mas tem o terceiro, que é mais desafiador ainda, perdão das ofensas. Esse é lidar com o inimigo. É o padrão de amar os inimigos. E o perdão das ofensas é aquele que era um amigo se torna um inimigo por uma ofensa que me fez. E aí eu tenho que entrar no estado de conciliação e novo equilíbrio com ele. Como é difícil fazer isso. Como é difícil esquecer as mágoas, os rancores, os ressentimentos do passado e se colocar num novo estado de relação. Vai apagar a lembrança? Claro que não. Agora você vai construir uma outra relação em pisos novos, mas pisos baseados em caridade, em amor e em bondade. Muitas vezes nós avaliamos no primeiro momento a outra criatura para construir esse relacionamento de forma equivocada, acreditando que ele pode ofertar alguma coisa que ele não tem, como eu disse anteriormente. E aí ele erra conosco ou nos ofende e nós ficamos transtornados com isso. Nós temos que entender também, muitas vezes, é erro de avaliação nossa. Porque na construção de relacionamentos, além de eu me entender, eu tenho que entender como é que está funcionando a vida. Como funcionam os comportamentos, como a pessoa se comporta, como a pessoa se coloca. Entendendo isso, eu evito muito dessas ofensas que poderiam ser, relativizadas. Eu entendo que a pessoa perde paciência de vez em quando. Ela perde as estribeiras. E aí eu entendo que acontece isso. Na hora que está acontecendo isso, eu já dou uma fuga estratégica para não ser ofendido. Não sendo ofendido, não tem que pedir perdão. E aí eu vou tentando ler a vida mesmo do jeito que ela funciona, na prática. Sem idealizações. Sem construções mentais do que não existe. Nós temos responsabilidade com o nosso próprio desenvolvimento espiritual. E da leitura consciente de mundo, numa análise crítica, que a crítica é necessária. Mas além disso, o que passa pelo outro e como o outro se comporta diante da vida é dele. Que nós temos que ter um processo de antecipação, mas não de evitação extrema. Estar junto ao outro e entender como ele funciona, entendendo como ele funciona, perdoá-lo sempre. Né? Então vamos lá. Então a transformação de um ser que trabalha esses 3 pontos por dentro, de um ser que se encontra com o outro de forma desapegada, caridosa, humilde, tentando trocar mesmo com a outra pessoa. Não é ofertar só ou não só receber, mas troca e afinidade. 2 asas, como diz o Emmanuel, né? O sentimento e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Como eu disse, construção a partir da instrução, do entendimento mais ampliado da vida terrestre, mesmo dos princípios morais e espirituais, como a gente está fazendo aqui agora, que é um processo de instrução. Mas, ao mesmo tempo, educação moral, construção de um plano interno mais ampliado, de moralidade, de sentimentos baseados no campo do amor. O Consolador, no pergunta 204. Para a gente caminhar, o Paulo também trabalha nesse primeiro epístola aos Coríntios com uma dualidade, como um plano de oposição. A madureza e a infertilidade espiritual. Por quê? Qual era o problema da comunidade dos coríntios? Eles se acreditavam maduros espiritualmente. Mas o Paulo visualizava neles crianças espirituais que deveriam ser trabalhados no tempo. E aí nós temos que pensar o que é maduro dentro de mim espiritualmente e o que é ainda infantil espiritualmente. Coríntios. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. E aí, ele coloca entre parênteses mesmo, essa construção de um governante do mundo. Um governante que se considera com todo o poder de decidir e mandar sobre a vida das pessoas. E ele coloca agora num plano assim, você não tem controle sobre nada. Quem controla tudo, em termos finais, é a divindade, é a providência superior. É a providência divina. Então se coloque, no mínimo, no estado de humildade dentro do mundo. Humilde de entender que tem uma instância superior que é Deus, o Pai Criador. Um Pai Criador que nos oferta, sim, possibilidades e oportunidades maiores.
mas que nesse investimento em nós espera, no mínimo, que o humilde se abra a uma construção diferenciada na vida, porque o orgulhoso sempre caminha da mesma forma. O humilde não, o humilde sempre acredita ser alguém em processo. Acreditando ser alguém em processo, sempre visualiza algo de novo para fazer. Não cai na rotina, porque tá sempre chegando elementos novos para serem trabalhados. Tá sempre olhando para dentro e vendo que tem uma dificuldade que tem que trabalhar. Tá sempre olhando para fora e vê um relacionamento que ele tem que melhorar com outra pessoa. Esse é o humilde, não é aquele que se acredita pronto, né? Então é uma alertiva também do Paulo. E aí, você é maduro ou infantil, espiritualmente falando? Infantilidade espiritual. Para ele, o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito de aquisição de coisas e a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Capricho e interesse pessoal vinculam esse infantil espiritualmente. Torna-se ditador impiedoso, sicário implacável, juiz cruel. Proporciona-lhe prazer mórbido, a dependência das massas e dos indivíduos, particularmente, fruindo de maneira sadomasoquista, né? Do prazer na dor própria ou alheia, desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal. Está na vida, abusa dos valores da vida, abusa das pessoas, das circunstâncias, machuca as pessoas, destrói as pessoas, por busca de prazer e gozo. É infantil espiritualmente, porque entende só os valores do planeta Terra como determinantes nessa caminhada evolucional. Mas tem um maduro também, que é o que nós buscamos, todos nós dentro da casa espírita. O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro, e esvaído do ego, atinge o self, né? Esquecendo um pouco desse grande eu que o auxilia na caminhada de forma, quando se ele estiver equilibrado, mas não quando ele está inflado, inchado e querendo tudo para si, né? Atinge o self, esse homem integral, essa integralidade, tornando-se homem integral, ideal no rumo do infinito. Integral é íntegro na minha caminhada evolucional, com qualidades, defeitos, com vícios e virtudes, mas caminhando e se desenvolvendo. Eu na casa espírita, sei que eu tenho qualidade, sei que eu tenho defeito, mas tem como objetivo minha transformação moral. Então vou fazendo um pouco a cada dia, desenvolvendo um pouco. Hoje eu não tenho condição de fazer algo que eu considere ideal para minha existência, abraçar um inimigo com carinho, mas eu posso falar um bom dia para ele, um por favor, tratar ele de forma gentil, valorizar ele quando ele tem suas conquistas. É essa a proposta da espiritualidade amiga. A espiritualidade amiga não quer criar santo da noite pro dia. Quer criar pessoas que, no mínimo, com o objetivo e o querer mudar e se transformar. É isso que eles querem. Revelações e evolução. Também o processo das revelações que chegam até nós. A chegada do novo mostrando novos caminhos evolucionais. E aí, por isso que eu usa essa distinção. O orgulhoso não consegue observar a chegada do novo. O orgulhoso fica agarrado a esses padrões materiais de construção dentro do campo da vida, de conquista de poder, de dinheiro, de mulheres, de status social, e não consegue ver o mundo mais ampliado. E muitas vezes perde o amor em família, perde a condição de conviver com seus filhos de forma harmônica e equilibrada, perde uma construção até no campo da diversão e dos lazeres saudáveis da existência, ampliando o seu entendimento da vida, porque está querendo só algo muito específico. Então, revelações e evolução. A nossa abertura para o novo também é necessária. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus. Leis divinas que vão sendo cada vez mais bem entendidas a partir de um processo de construção espiritual de uma nova visão. O espírito que se desenvolve, tanto no plano da intelectualidade, entendendo as leis da vida material, quanto no plano da dita sabedoria ou do desenvolvimento moral, entendendo as leis espirituais, consegue visualizar todo esse universo de forma diferente. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, leis ocultas sendo reveladas para nós a cada dia, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo diz mais à frente nesse capítulo de Coríntios que só o espiritual consegue discernir do espiritual. O material discerne do espiritual, do material. O carnal está muito vinculado ao carnal, mas só aquele que
tenta se desenvolver espiritualmente consegue vislumbrar essas leis espirituais agindo no mundo físico de uma forma bem mais ostensiva, que é o nosso treinamento dentro da casa espírita. E aí o campo da mediunidade serve para isso, né? O meu relacionamento dentro de uma reunião mediúnica com espíritos desencarnados é numa ampliação também de sensibilidade, além das comunicações, numa ampliação da minha sensibilidade, numa ampliação de uma sensibilidade da existência do invisível que eu não vejo, de uma reconstrução de um olhar diante do mundo, desse relacionamento com os invisíveis. Buscadores, todos nós somos. Se nós estamos ouvindo essa palestra, é porque nós estamos buscando algo. 619 do Livro dos Espíritos. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. E aí, esse desvelamento da lei, esse jogar luz diante das leis divinas e superiores, como acontece? No tempo, mas de que forma? Processo das revelações? E mais, todos podem conhecer? Todos podem conhecê-la, todos nós. Mas nem todos a compreendem, né? A compreensão é gradativa. Quanto mais eu ascendo espiritualmente, mais eu compreendo. Quanto mais me desapego e quebro o plano de escravização, um plano de matéria, mais eu observo o universo de forma diferente. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, aqueles que trabalharam um campo de moralidade, já estão se desenvolvendo e progredindo moralmente e espiritualmente, e os que desejam pesquisá-la. Aqueles que desejam pesquisá-la, muitos também os homens de ciência, os homens de intelecto, que buscam os segredos da vida, o segredo do microcosmo, do macrocosmo, que também, se tiverem um plano de desenvolvimento moral, esse descobrimento, tanto do microcosmo como do macrocosmo, faz ver a grandeza universal e fazem se colocar no estado de louvor trabalhando no campo da ciência. O astrônomo que observa as nebulosas, a constituição das galáxias, um buraco negro sugando toda a matéria no seu entorno, e ao mesmo tempo, nessa visualização consegue ver ordem, harmonia, equilíbrio na construção universal. E aí ele ascende no entendimento dele. Ascende no entendimento dele não só na visualização e observação de fatos físicos materializados, mas também na construção espiritual de todo esse universo, né? Então é a nossa perspectiva daqui para frente. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Estímulo a todos nós. Todos nós vamos compreender um dia. Nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo. É algo que a gente tem que guardar sempre dentro de nós também. Nós estamos melhorando a cada dia. Para isso vai chegar um momento do despertar. Nós saímos da caverna da ilusão, das sombras projetadas na parede e olhamos o grande sol a mostrar todo o universo. E aí a visualização mais plena, ampla, e eu me sinto bem estando nesse plano agora de luz. E aí o despertar, da Joana de Ângeles no Vida, Desafios e Soluções. Estar acordado, acordar para a vida, é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade, redescobrir a alegria de viver e de agir, ampliar o campo de comunicação com a natureza e todos os seres, construir um reino de Deus no meu campo interior, me transformar no tempo, desenvolver, progredir, trabalhar, se orientar por novos valores, valores de espiritualização, valores de espiritualidade. E aí o ser vai se encontrar, após toda essa caminhada evolucional, num plano de verdadeira sabedoria, vinculado e afinizado na compreensão das leis universais e a esse grande plano de amor que a divindade tem para nós, criaturas, no caminhar revolucional nesse planeta Terra. Obrigado a todos, que a gente possa guardar sempre dentro de nós essa perspectiva de melhora, progresso, desenvolvimento e evolução. E que os bons espíritos nos auxiliem, nos dando consolo, mas também muita aprendizagem, para que possamos caminhar por nossas próprias pernas, com autonomia e sem arrogância.